Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Bem pessoal, nós sejamos bem-vindos. Tivemos ausentes já faz 3 dias e depois de 3 dias a gente está de volta para então retomar as nossas atividades. Para dizer que dia 20 temos aqui São Paulo contra Cuiabá, a contar pela 10ª rodada da Série A do Brasil, onde encontramos o 6º contra o 14º colocado da tabela classificativa do campeonato da primeira divisão do Brasil, onde vemos então o São Paulo, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, marcou 8 golos e sofreu 10, vai enfrentar o Cuiabá, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 11 golos incrivelmente e sofreu 5. Já em confrontos diretos tivemos uma vitória para o São Paulo, 3 empates e uma vitória também para o Cuiabá. Em dados complementares a gente encontra São Paulo, que venceu em casa em 3 dos últimos 4 jogos. São Paulo ganhou ou empatou em 13 dos últimos 13 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6 jogos. E ao passo que o Cuiabá ganhou ou empatou 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. E o Cuiabá perdeu fora de casa em 5 dos últimos 6 jogos em que fez fora da dos seus adeptos. Já em confrontos diretos, São Paulo ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos que fez contra o Cuiabá. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e o Cuiabá marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em São Paulo. Ganho ou empata. O primeiro número do nosso ID é o número 7 e desta feita a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 0h30 temos MLS Montreal contra New York Red Bull, a contar pela 20ª rodada do campeonato norte-americano, onde encontramos aqui o terceiro contra o 12º colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato. E o Montreal vem aqui com um histórico de 3 empates e 1 derrota, 7 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar o New York Red Bull, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcaram 5 golos e sofreram 4. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Montreal, 0 empate e 3 vitórias para o New York Red Bull. Dados complementares. Encontramos o Montreal, que ganhou ou empatou em 6 dos últimos 8 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos também. Já o New York Red Bull teve mais de 2 gols e meio em 11 dos últimos 13 jogos. E em confrontos diretos o Montreal venceu em casa em 4 dos últimos 5. Red Bull marcou a primeira em 5 dos últimos 6. E New York Red Bull venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75. O segundo número do nosso ID é o número 0. E desta feita, a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda 0h30 temos Inter de Miami contra Columbus, ainda no mesmo campeonato, a MLS, campeonato norte-americano, o primeiro contra o 6º colocado da tabela classificativa, onde vemos aqui o Inter de Miami, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 9 golos e sofreu 8, vai enfrentar o Columbus, que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrotas, marcou 12 golos e sofreu 6. E em confrontos diretos vemos então 2 vitórias para o Inter de Miami, 1 empate e 2 vitórias para o Columbus. Já em dados complementares a gente pode ver o Inter de Miami, que venceu 4 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 13 dos últimos 14 jogos, teve ambas marcas em 12 dos últimos 13 e Inter de Miami sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 6 jogos. Já
O Columbus ganhou, empatou 19 dos últimos 20 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 7 dos últimos 8, e ao passo que nos confrontos diretos vemos o Inter de Miami que ganhou, empatou 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar com mais de 1,75. O terceiro número do nosso ID é o número 1. Desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 0 horas e 45, ainda MLS Cincinnati contra Philadelphia Unions. Estamos aqui diante do segundo contra o oitavo colocado da tabela classificativa. O Cincinnati vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, 12 golos marcados e 8 golos sofridos. Ao passo que o Philadelphia Unions vem com um histórico de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, marcou 6 golos e sofreu 4. Em confrontos diretos vemos 3 vitórias para o Cincinnati, 1 empate e 1 vitória para o Philadelphia Unions. Dados complementares, vemos o Cincinnati que venceu 7 dos últimos 7 jogos, Cincinnati venceu em casa 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 9 jogos. Cincinnati teve ambas marcam em 7 dos últimos 9 jogos em que participou e marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Philadelphia Unions não venceu 8 dos últimos 9 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9 jogos. Confrontos diretos, Cincinnati venceu em casa em 3 dos últimos 4 jogos, Cincinnati ganhou, empatou em 6 dos últimos 8 e Cincinnati marcou o gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75. O quarto número do nosso ID é o número 1. Desta feita a gente vai bolar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas temos Dinamarca contra Inglaterra a contar para o Euro, segunda rodada do grupo C. A Inglaterra ocupa a primeira posição, vem de um gol muito sofrido contra a Eslovênia, ganhou apenas de um gol, deixa eu ver. Sim, a Eslovênia ganhou de um gol, ocupa a primeira posição com 3 pontos. Dinamarca empatou. Dinamarca já jogou. Dinamarca tem 1 ponto, pois a Dinamarca empatou com a Eslovênia no grupo C e a Eslovênia perdeu contra a Inglaterra de apenas um gol, que não foi assim tão uma exibição tão impressionante, tendo em conta as valências que tem a Inglaterra. Escalações prováveis, vamos cá ver. A Inglaterra tem Pickford na defesa, Trippier na lateral esquerda, Stone do Manchester City, Guehi do Newcastle, Kyle Walker do Manchester United, Alexander-Arnold do Liverpool, Rice do Arsenal, Phil Foden do Manchester City, Bellingham do Real Madrid, Bukayo Saka do Arsenal e Harry Kane, um dos melhores pontas da nossa geração, onde vemos então o Harry Kane do Bayern de Munique. Então é uma equipe de topo, não foi o esperado. Muitas fichas molharam por causa dos jogos da Inglaterra contra a Eslovênia. Você que também perdeu por causa da Inglaterra no jogo passado, deixa aqui embaixo um emojizito de força para darmos então uma boa energia desta vez para a Inglaterra, a ver se não faz das suas. A maldição do Kane não pode funcionar de novo hoje. A gente vai unir forças, deixa aqui um emoji de força para que
a nossa ficha de amanhã então possa entrar precisamente, porque todos nós precisamos dos ganhos. Sabemos que no futebol existem ganhos e perdas, mas quanto mais ganhos a gente puder acumular, melhor. Mas agora vamos então às análises, onde vemos a Dinamarca, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 8 golos e sofreu 6. Vai enfrentar a Inglaterra, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 8 golos e sofreu 3. Ao passo que em confrontos diretos a Dinamarca venceu uma vez, teve um empate, e a Inglaterra venceu 2 vezes. São 2 vitórias para a Inglaterra, uma vitória para a Dinamarca e um empate. Assim, partimos para os dados complementares, onde vemos a Dinamarca que ganhou, empatou 9 dos últimos 10 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já a Inglaterra ganhou, empatou 11 dos últimos 12, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. A Inglaterra sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5. Ao passo que em confrontos diretos a Inglaterra ganhou, empatou 4 dos últimos 5 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida, para não arriscar muito, a gente vai ficar em mais de 1,75. O nosso quinto número do ID é o número 7, e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas, temos aqui o jogo do dia: Espanha contra Itália, segunda roda do grupo B, onde encontramos aqui o primeiro contra o segundo. Na verdade, estão empatados em pontos, mas desempatados em número de gol. A Espanha tem 3 pontos, a Itália tem 3 pontos, ok. A Espanha tem um saldo positivo de 3 golos, ao passo que o saldo positivo de golos da Itália é apenas de 1, porque ele ganhou de 2-1 no jogo passado, e a Espanha ganhou de 3-0. Desta feita a gente vai pular logo para as análises, onde temos uma Espanha que empatou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 12 golos e sofreu 2 golos. Vai enfrentar a Itália, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 12 golos marcados e 6 golos sofridos. Em confrontos diretos vemos 3 vitórias para a Espanha, 2 empates e 0 vitórias para a Itália. Dados complementares: encontramos aqui uma Espanha que ganhou, empatou 9 dos últimos 10 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4, e a Espanha marcou primeiro em 7 dos últimos 8 jogos, ao passo que a Itália venceu 3 dos últimos 4, Itália marcou primeiro em 8 dos últimos 9 jogos. E já nos confrontos diretos vemos aqui uma Espanha que venceu 3 dos últimos 4 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. E a Espanha marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. Os rapazes da Espanha estão em grande. A gente está a gostar dos jogos que estão a fazer. Temos aqui a Espanha que vem com Simeone na defesa, com Curelia na lateral e Carvajal na lateral direita, Nacho e Lenormand nas zagas. Temos aqui no meio campo Ruiz, Rodri, Pedri, e no ataque temos a dupla sonhada no time do Barcelona, William contra Lamine Yamal, e como ponta temos então Morata, o veterano Morata. Já a Itália vem com Donnarumma, Di Marco, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Chiesa, Pellegrini, Fratesi e Smakamaka. São equipes que podem fazer a diferença. Tem jogadores muito bons individualmente, as duas, tanto a Espanha quanto a Itália. Então a gente espera pelo menos
um golo nesses jogos ou dois, mais de um golo e 75 são dois golos. Já dissemos tudo. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. O sétimo número do nosso ID é o número 6 e desta feita a gente vai pular em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 20 de junho de 2024. Muito bem, para o nosso dia 20 de junho de 2024 temos 0h30, Inter de Miami contra Colombo, chegamos com mais de 1,25. Já sabem, a dança é a mesma, se terminar com apenas um golo, a gente ainda se vence a aposta. 17 horas em ponto temos Dinamarca contra Inglaterra, precisamos também de apenas um gol, assim como às 20 horas Espanha contra Itália, ficamos também com mais de 1,25, que apenas um gol a gente vencerá a metade e a gente espera de fato que tenha mais de um gol para que a gente possa ganhar então a aposta total. Desta feita, não se esqueça de deixar o seu like, porque a gente precisa muito do seu apoio para crescer aqui no YouTube. O último número do nosso ID é o número 2, deixa que eu confirmasse, sim, é o número 2. E agora a gente vai pular em tela cheia para finalizar então o nosso vídeo. Fiquem com Deus e que amanhã às 15 horas estejamos juntos de novo. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.